Emília Beatriz Maria Ferreiro Schiavi nasceu na Argentina em 1937. Formou-se em psicologia pela Universidade de Buenos Aires. Em 1970, por pressões políticas, Emília e seu marido, o físico e epistemólogo Rolando Garcia, vão para Genebra, na Suíça. Lá, Emília trabalha como pesquisadora assistente de Jean Piaget e, sob sua orientação, realiza seu doutorado. Y bueno, me acuerdo que una de las experiencias más fuertes que tuve en uno de esos cursos, en donde yo simplemente era un oyente, es que después que Piaget terminaba la exposición y habría unos 15 minutos de preguntas, frente a una pregunta de alguien acerca de, no sé, la vinculación de todo lo que estaba presentando con la afectividad, Piaget dijo: sobre ese tema yo no soy competente. Otra pregunta. Y eso me marcó para toda la vida, porque yo venía de ser estudiante en la Argentina, en donde todos los profesores sabían todo acerca de todo. Y entonces, pues lo que Piaget me enseñó en ese momento, sin saberlo, es que hay que estar muy seguro de lo que se sabe para reconocer las limitações do próprio saber. Ela tem uma sensibilidade com relação às crianças que é muito parecida com a do Piaget, que eu acho que ela aprendeu com Piaget uma forma de conversar com as crianças que não é uma forma pessoal. Na verdade, tem toda uma construção teórica atrás que te permite fazer com que as crianças acabem falando do que elas realmente pensam. Galinha, galinha, não sei. O que você acha que pode servir para a gente escrever o Lean? Sei. A professora não ensinou essa aí, não. O que a professora ensinou? Gato, babá, cavalo, dado, Escreve cavalo. Cavalo. Ai. Cavalo. Mostra pra mim com o dedo aí. Cavalo. Agora eu quero que você escreva vaca. Vaca, como é que é? Repara se cavalo não pode te ajudar a escrever vaca. Aqui pode. O que você acha? Vaca. Cada cavalo. Vaca. Em 1971, Emília volta para a Universidade de Buenos Aires. Em 1973, forma um grupo de pesquisa sobre alfabetização, do qual fazem parte Ana Teberoski, Alicia Lenzi, Susana Fernandes, Liliana Touchinski y Ana María Kaufmann. Y lo que empezamos a encontrar sistemáticamente era que esos chicos que fracasaban en la escuela una y otra vez, eran chicos que estaban sabiendo lo que la escuela enseñaba. Es decir, todos esos chicos que repetían sabían perfectamente bien todas las letras, sabían perfectamente bien la relación con los sonidos y no podían leer ni escribir. Entonces allí estaba claro que eso que la escuela estaba enseñando
no les servía a algunos niños para aprender a leer y escribir. Y yo creo que no les servía a ninguno. Lo que pasa es que muchos otros tenían mucha información extraescolar que estos niños no tenían. A situação política na Argentina deteriora-se rapidamente. A repressão da ditadura militar é cada vez mais violenta. Os desaparecimentos tornam-se ainda mais frequentes. Délia Lerner se exila na Venezuela, Ana Maria Kaufmann no México e Ana Teberoski em Barcelona, na Espanha. Emília se exila novamente na Suíça, onde leciona na Universidade de Genebra. Em 1979, muda-se para o México. Publica em coautoria com Ana Teberoski o livro Sistemas de Escritura en el Desarrollo del Niño. Este livro, publicado no Brasil 7 anos depois, com o título Psicogênese da Língua Escrita. Desde que el libro me llegó, le dedicamos un año, hicimos un grupo de estudio interno sobre el libro. Y lo primero que yo me acuerdo de esa situación es una de las personas del equipo que se llamaba Vivian, se llamaba porque ya falleció, que había sido mucho tiempo maestra de primer grado, aunque ahora estaba en otro lugar, y que mientras íbamos leyendo, a cada momento se agarraba la cabeza y decía, ¿qué hice, Dios mío? O sea, el impacto, la fuerza de una visión completamente diferente de la visión que uno tenía de ese chico que estaba aprendiendo a leer y escribir y que de pronto podía ser que tuviera ideas propias totalmente distintas de las que los métodos de enseñanza estaban tratando de implantar. Quem me apresentou a obra da Emília Ferreiro foi o Paulo Freire, que um dia disse numa entrevista na TV Cultura, disse assim, eu tenho uns amigos psicolinguistas que estão descobrindo que meninos pequenos podem aprender a ler e escrever. Eu me lembro que eu fiquei tão zangada, porque eu, na época, achava que esse negócio de pôr alfabetização na pré-escola era uma catástrofe que ia destruir a infância. Quando se tratava de alfabetização, pensava-se na forma de ensinar, não na de aprender. Pela primeira vez, se descreve o processo em que a escrita se constitui um objeto de conhecimento para a criança. Consolida-se a difusão de novos conhecimentos que produzirão uma verdadeira revolução conceitual na alfabetização. Se supunha que aprender a ler e escrever dependia de saber as letras, reconhecê-las e saber o seu som, como algo que você treina, memoriza, ensina mecanicamente, e só vai ser um ato inteligente depois que ele souber ler, quando ele começar a usar isso para entender o que está escrito em textos. O que o trabalho da doutora Emília Ferreiro mostrou é que para aprender a ler tem que pensar. O impacto, né, dos resultados da pesquisa da psicogênese foi enorme. Num primeiro momento, foi o desvelamento, né, de todo um pensamento infantil, de toda uma forma própria da criança pensar, que nos encantou e nos instigou muito. E veio a questão, e agora o que fazer? Foi não só, né, esse desvendamento dos processos de aprendizagem, mas a reconceitualização mesma do objeto de ensino. Então, o que se ensina na alfabetização mudou radicalmente. A partir de los 80s, la presencia de Emilia y los trabajos que se empezaron a publicar hicieron un parteaguas en nuestro sistema educativo, ¿no? En donde las nuevas reformas educativas, los nuevos materiales educativos tenían ya ese espírito, esa filosofia, essa ideia. Essa mudança, ela fez com que a didática da alfabetização passasse a considerar o que essa criança pensa, né, e a escrita como um sistema de representação, seus usos, as suas funções,
os conteúdos envolvidos nas práticas sociais de leitura e escrita como conteúdo de ensino e gerando uma pesquisa, uma investigação, então, do como se ensina, de como se alfabetiza. Em 1987, Emília organiza no México um importante encontro reunindo educadores de vários países. Dele resultará a publicação do livro Os Filhos do Analfabetismo, propostas para a alfabetização escolar na América Latina. Uma coletânea de experiências inovadoras de alfabetização de diversos países. Emília Ferreiro lançou diversos livros traduzidos em várias línguas e viajou pelo mundo como conferencista. Emília recebeu diversos títulos e homenagens. O principal prêmio dedicado aos pesquisadores na área de educação do México leva seu nome. Ahora, la organización del material escrito en el mundo social contemporáneo es tan complicada y diversa que es muy difícil pensar que alguien está alfabetizado si solamente puede leer la Biblia, o que alguien está alfabetizado si solamente puede leer su libro escolar, su cartilla. Que dicho sea de paso, yo creo que una de las cosas de las cuales me siento orgullosa es que he contribuido en Brasil a disminuir la producción de cartillas. No digo que no se sigan publicando, pero hubo una baja sensible en la venta de las famosas cartillas y algunos editores descubrieron que publicar literatura infantil podía ser más interesante que seguir publicando las famosas cartillas. Eu acho que no Brasil o impacto talvez tenha sido maior do que nos outros países onde ele foi publicado imediatamente. Provavelmente porque a questão do fracasso escolar no Brasil era muito maior do que nos outros países da América Latina. Nós tínhamos uma estatística que era uma vergonha nacional e que, na verdade, ninguém falava dela porque não sabia o que fazer com ela. Foi uma surpresa para todos a ideia de que uma criança, no processo de aprender a ler e escrever, num determinado momento, todas as crianças imaginavam que se escrevia uma letra para cada sílaba. Lê para mim. Diretora. Escreve para mim. Aluno. O primeiro impacto foi compreender que as crianças construíam uma hipótese desse tipo, que era contrária a tudo que a escola ensinava. E depois compreender de onde elas vinham, quer dizer, que essa hipótese não era o começo do processo. Naquela época, falava-se em currículo oculto das crianças que iam bem na alfabetização. O que a psicogênese fez foi desvendar esse currículo. Numa família de nível universitário, por exemplo, encontra-se uma grande quantidade de atividades em que a escrita tem uma função e as crianças são incluídas desde cedo nesse chamado universo da cultura escrita. E houve muitos mal-entendidos também, porque como eram ideias muito distantes daquilo que o senso comum pensava, e aliás ainda pensa, né? O senso comum tem uma ideia aditiva de alfabetização, de que você aprende as letras, depois você vai aprendendo a juntar em palavras, depois aprende em sílabas, depois em palavras, depois... O que a pesquisa da psicogênese mostra, né, é que o caminho não é esse. Quer dizer, que as crianças não juntam nada, pelo contrário, elas constroem sistemas de escrita que elas vão sendo obrigadas a reinventá-los progressivamente até que eles chegam
essas ideias que as crianças vão construindo vão se aproximando da escrita convencional, da nossa escrita. Vamos escrever aqui o que tinha no seu aniversário? O que você está escrevendo agora? Bolo. Bolo. Acabou? Agora mostra para mim como é que se faz para ler. Me dá a caneta e mostra com o dedinho. Não, você. Lê para mim bolo aí. Bolo. Ah, muito bem. Lê aí para eu ver. Chiclete. Evelyn também usa as letras do seu nome. As que não são as do seu nome aparecem principalmente no início. Olhando as duas colunas, a impressão é de que as letras à esquerda, que não são as do seu nome, entram para dar uma garantia extra de que ela não vai repetir a mesma escrita. A ideia de permanência e estabilidade da escrita não é dada, é construída. E a gente vê crianças até muito acima da idade onde isso devia acontecer, ou isso poderia acontecer, ainda com hipóteses muito primitivas. Você sabe que bicho é esse? Um elefante. O que é isso que eu botei aí embaixo do elefante? O nome do elefante. E aqui? Que bicho é esse, você sabe? Um leão. O que será isso aqui? O nome do leão. Eu vou fazer uma coisa, você presta atenção, tá? E agora? O que diz aqui? Um leão. É? Aqui diz leão? E aqui? Um elefante. É. Desculpa. Um macaco. Um macaco. O que será que diz? O nome do macaco. Ó, presta atenção que eu vou fazer, hein? Vira um macaco. O que vira um macaco? O nome. Ah, vira o nome do macaco? E aqui? Vira o nome do leão. As professoras achavam que as crianças que escreviam silabicamente com vogais ou com predominância de vogais, elas faziam isso porque elas não sabiam ainda as consoantes. E é muito interessante observar, por exemplo, a Roberta, que não funciona assim. Então escreve aí para mim, marimbondo. Marimbondo. Muito bem. Agora eu quero que você escreva formiga. Formiga. Por que compreender o processo da criança é tão importante? Porque hoje nós temos claro que ou o ensino dialoga com o processo de aprendizagem da criança, ou nós vamos ter uma situação em que o professor diz coisas que a criança não compreende e a criança ou diz ou pensa, certo? Ela diz se tiver autorização, senão ela não diz. Pensa coisas que não tem nada a ver com aquilo que o professor está ensinando. Depois dos fundamentos estabelecidos pela pesquisa inicial, é que se começou a pensar quais seriam as intervenções didáticas mais adequadas a essa nova compreensão do processo
de aprendizagem da leitura e da escrita. A partir dessa circulação das ideias e das informações e dessas experimentações, foi se constituindo uma metodologia de ensino. Não é um método no sentido que as cartilhas usam, que é alguma coisa que existe em si e o professor aplica cegamente, mas é uma metodologia porque tem um conjunto de princípios e tem um conjunto de práticas experimentadas e testadas e aprovadas. E tem uma lógica interna, a metodologia de alfabetização que derivou, pelo menos até este momento, do núcleo de ideias que está expresso na pesquisa da psicogênese. A nossa hipótese era de que se aprende quando se tenta fazer alguma coisa que a gente ainda não é capaz de fazer sozinho, né? Então, a gente propõe que o aluno faça alguma coisa que ele, por si mesmo, não se proporia, consideraria muito difícil. E você, então, vai criando uma situação de sustentação para ele, para que ele possa ir avançando, usando o que ele sabe, para aprender o que ele não sabe. Essa é a chave, né, dessa didática, dessa metodologia. Quer dizer, você trabalha criando situações desafiadoras para aquilo que o menino sabe, que a criança sabe, mas eu tenho usado uma expressão que é assim, difícil o suficiente para ele não saber imediatamente, mas fácil o suficiente para que, fazendo um esforço em colaboração com o colega, ele consiga fazer mais do que aquilo que ele fazia sozinho. Dar. Olha, o galo e a raposa o galo estava no galho quando a raposa chegou mais perto que eu quero te dar um M, sabia? Invertido. Errado. Agora sim tá certo. Abraço. As outras questões envolvidas nessa mudança da prática pedagógica de alfabetização têm a ver com a reconceitualização do próprio objeto de ensino. Então, o que se pensava antes da psicogênese é que o objeto de ensino na alfabetização eram as correspondências grafofônicas, que se ensinasse para o menino que o som das letras, o desenho das letras e como juntá-las em sílabas, os meninos seriam capazes de ler. Como a gente sabe, meninos muitas vezes sabem tudo isso e não são capazes de ler. A linguagem que se usa para escrever passa a fazer parte do conteúdo da alfabetização. Todos os dias são lidas histórias para que as crianças se apropriem dessa forma linguística. E crianças que ainda não escrevem convencionalmente podem ditar contos para a professora, mantendo a linguagem que se usa nos livros. Estou te mandando um gatinho recheado de bombom. Eu só quero que a primeira pessoa que atravessar essa ponte venha ser minha. Tá. Não, venha ser do outro. Então eu vou escrever aqui. Eu só quero que a primeira pessoa
Um outro aspecto importante dessa mudança didática é o que nós chamamos uma transformação do contrato didático. Quer dizer, as relações dentro da escola, elas têm normas implícitas que ninguém diz, ninguém combina, mas estão ali. E os participantes da escola aprendem rapidamente. Então, por exemplo, o erro não é bem aceito na escola. Quem corrige o erro é o professor. No contrato didático mais convencional, quem não escreve convencionalmente não escreve. No contrato didático proposto por essa nova metodologia, se aprende a escrever escrevendo e se aprende a ler lendo, lendo e escrevendo. Bom dia, Teobardo. Como é que foi a noite? Dormiu bem, foi? Nha, nha, nha. O que você prefere de café da manhã? Alfalfa ou aveia? Ter espaço para o erro, que muita gente confunde com a ideia de que se você alfabetiza tendo como referência a psicogênese, então não pode corrigir nada, o que é uma enorme bobagem, porque se corrige quando a correção faz sentido para a criança. Nesse momento é obrigatória a correção. Cabeça de papel. Qual o problema? Aqui. Cabeça de papel. Você acha que ele não pode ser papel porque terminou com L? Tem que ser papel. Você concorda, André Lucas? Concordo. E para escrever papel, a segunda letra é R? Ou é A? A. As questões didáticas foram sendo enfrentadas e elaboradas, né, a partir de dois eixos básicos. Um que tem a ver com a aquisição do sistema de escrita e que é formada por um conjunto de atividades, um conjunto bastante grande de atividades, em que as crianças têm que tomar decisões sobre que letras, quais letras e quantas letras eles vão usar, ou têm que tomar decisões de o que é que está escrito em alguma coisa que eu sei o que é, mas que eu não sei o que está escrito em cada parte. Então, são situações que mobilizam as questões da aprendizagem do sistema e que trazem embutido nisso a aprendizagem das correspondências grafofônicas. Porque muita gente imagina que, como a gente não considera só a alfabetização só como a aprendizagem das correspondências grafofônicas, que a gente considera que isso não precisa ensinar. Não é verdade. Nós ensinamos sim, mas esse não é o núcleo do projeto didático que a gente tem. O outro eixo que é importantíssimo e que é uma aprendizagem através do uso da variedade de gêneros que se usa fora da escola. Que os dois bateram e o próximo bateu com o bico, ele bateu a roda na traseira do Senna e tem hora que a Ayrton Senna caiu fora e o Piquet... Não criar textos cuja única função é ensinar a ler. Trabalhar com os textos tal como eles existem no mundo.
Uma das descobertas da pesquisa foi a importância que o nome próprio tem no processo de alfabetização. Ele é uma importante fonte de informação e um vínculo muito forte entre a escrita e a pessoa. Há uma grande carga afetiva e cognitiva nele. Aninha! Aninha? Por que vocês acham que é da Aninha? Porque acaba com N. Hã? Porque acaba com N ou com A? Essa é a letra A, certo? A Ana é o único nome que acaba com a letra A? Quais outros? Mariana, Marisa, Maria. Deixa eu... Que dica que eu posso... É Mariana. Não, pera um pouquinho. Olha, o que a gente pode fazer para descobrir se é Ana, se é Mariana, se é Marisa? Eu também. Mas o que a gente precisa? Ver a primeira letra? Tem um outro jeito da gente saber se é Mariana ou Marisa? A gente já sabe. Tem que ver as outras letras? Então vamos ver. E agora, dá pra saber se é Mariana ou Marisa? É Marisa, porque eu vi um R. Ué, mas da Mariana, olha, ela falou assim que viu um R. Mas que letra que tem aqui agora? O M e o A. Pois é. Então já até vamos ver o R, ó. Agora não pode mais ser da Marisa? Agora é o R. Não, por que não pode ser da Marisa? Porque senão fica Mariasa. Ah, só fica Mariasa? Então vamos ver o resto? Certinho? Ah, muito bem. A alfabetização, tradicionalmente, era feita com palavras soltas e não com textos. E porque se dizia que primeiro precisava aprender a escrever as palavras, depois escrever os textos. E isso é o contrário do que a gente prega. Isso não significa que as crianças não precisem de uma situação, digamos, mais organizada e mais protegida para pensar sobre o sistema. Então, por exemplo, uma presença muito forte nessa metodologia de ensino é a da escrita de listas. Com A. Essa palavra começa com C e termina com A. E você acha que é cocada. Você também acha que é cocada. Está em dúvida? O que você acha? O fato de Jéssica e Patrícia saberem do que trata a lista possibilita que utilizem a estratégia de antecipação para pensar o que pode estar escrito. Diferentemente do que aconteceria se fosse uma lista de palavras que começam com a letra C, onde o universo de possibilidades seria muito maior, impedindo antecipação. Eu vou usar a evolução das escritas de dois meninos de uma escola municipal aqui de São Paulo, da primeira série, para mostrar como é que acontece essa evolução até a escrita alfabética e o que tem atrás daqueles, do processo daqueles que não chegam no fim do ano com a escrita alfabética. Então, o Bruno é um menino que iniciou a primeira série. Vocês podem ver que a escrita dele em fevereiro para uma lista de animais era uma escrita silábica com valor sonoro convencional, né? Pelicano, macaco, cobra, rã. No rã ele se atrapalha porque a tendência dele seria botar uma letra só, mas ele não pode botar, nem pode botar duas iguais. Então, ele se atrapalha com a qualidade da letra, quer dizer, com qual letra, né? Mas o resto é tudo, as letras que ele usa são as mesmas que se usaria, só que não são todas, né? É uma para cada sílaba. Em março, o Bruno continua escrevendo silabicamente, um mês depois apenas, mas você já observa um esforço que deve ter custado
muito para ele, porque ele consegue escrever pão com uma letra só. Em maio, né? Quer dizer, março, abril, maio, 2 meses depois, ele já está produzindo uma escrita que a gente chama de silábico-alfabética. Então, para escrever lapiseira, ele escreve o lá com LA, o pi ele põe com BI, porque são próximos os sons. Zei, ele põe uma letra que você não sabe se é um S ou é um Z ao contrário. E o Urá, ele põe o A. Para caderno, ele escreve CA para o K, D para o DER e O para o NO. E para livro, ele escreve LI para LI e AO para VRO. E para giz, é muito interessante, ele já não ia mais entrar nessa fria de escrever uma letra só. Então, ele começa a fazer uma análise fina do som e ele faz giz, x, giz e vai chegando nessa escrita que é o X e o I. Em outubro, o Bruno está escrevendo alfabeticamente, com muito poucos erros, né? Falta o L de pulga, o FIS está escrito com S, e ele erra tanto pela falta quanto pelo excesso. Ele põe um acento agudo no E de insetos, porque eu imagino que ele pensa como a Michele, que se não puser vai ficar insetos, né? Mas essa escrita, a escola reconhece como sendo uma aprendizagem de sucesso. E em condições em que haja promoção ou retenção, essa criança seria promovida. O Mateus não começa do mesmo ponto em que o Bruno. O Mateus chega na escola produzindo uma escrita que já é muito conhecida da gente, que é uma escrita que ainda não tem correspondência sonora, que ele ainda não está preocupado com o que significa cada letra, e sim, a escrita é um encadeamento de letras, é um conjunto de letras, e a preocupação do Mateus nesse momento, em fevereiro, era garantir que diferentes palavras tivessem diferentes escritas, quer dizer, um cuidado para não se repetir. E um cuidado que ele tinha que tomar, porque o repertório de letras que ele tem é praticamente todo do nome dele. Quer dizer, se ele não tomar cuidado, ele vai acabar escrevendo duas coisas diferentes do mesmo jeito. E essa é uma preocupação que ele tem bastante clara. Em março, ele continua ainda pensando globalmente a escrita, quer dizer, pensando que a escrita é um conjunto de letras que você lê como uma totalidade. Em maio, ele constitui para ele mesmo a hipótese silábica. E aí você vê uma hipótese silábica muito estruturada, com todos os valores sonoros convencionais, e como ele tem uma exigência de mínimo de 3 letras, ele acaba sendo obrigado a escrever com um pouco mais de letras do que ele escreveria se ele pudesse escolher. Então, por exemplo, você tem lapiseira, lá é A, pi é P, Z é S, é o Z, irá é o A. Caderno é C, D, O, livro é I, seria, em condições normais, I, O. Mas como ele não aceita escrever só 2 letras, ele põe um V, não é qualquer letra que ele põe ali no meio. E no giz, ele usa o mesmo recurso que o Bruno usou, que é reconhecer um som próximo do G, que é o X, e usar o I, o X e o Z, porque a exigência dele era maior que a do Bruno. Em outubro,
ele produz uma escrita que ainda não é completamente alfabética, ela é quase alfabética. Então, olha, Joaninha, o nha ficou um A só. Mosquito, ele se confunde entre o N e o M, e ele põe um N, então, mosqui, provavelmente ele não lembrou que letra ele devia usar e botou um L, e O. Piolho, ele põe o P para pi, O para O, L para lho, o L no lugar do LH e o O. Quer dizer, só que quem lê isso sem saber o que ele queria escrever, lê polo. E pulga, que ele escreve o pul silabicamente e o gá alfabeticamente. O que acontece aqui? Acontece que o Mateus, em outubro, está como o Bruno em maio. Mas isso não significa que o Mateus não aprendeu. Na verdade, o Mateus aprendeu mais do que o Bruno. O Mateus passa a escrever silabicamente com valor sonoro em maio, e o Bruno já entrou na escola com isso. Então, essa diferença de fevereiro a maio é muito importante para o desempenho dele em outubro, já mais para o final do ano. Então, em uma situação tradicional, o Mateus seria reprovado no fim do ano. Apesar de que, considerando o ponto de onde ele saiu e onde ele chegou, ele caminhou bem mais do que o Bruno. Essas são coisas que o conhecimento da psicogênese nos permite relativizar, quer dizer, não imaginar que as crianças chegam todas iguais na escola, sabendo as mesmas coisas e, portanto, têm que sair exatamente iguais, e considerar o avanço das crianças. Isso não significa baixar a exigência, muito pelo contrário. Né? A exigência pode ser alta, mas ela precisa ser uma exigência que considere aquilo que a criança pensa e trabalhe a partir de onde ele está, de onde ele sai. E imaginar que ele tem que aprender bastante, mas esse bastante tem que ser relativo a de onde ele começou. Então, uma criança como o Mateus não deveria ser reprovado no fim da primeira série. Por quê? Porque provavelmente no comecinho da segunda série ele vai estar escrevendo exatamente como o Bruno terminou o ano. E é um desperdício de vida fazer uma criança que está nesse ponto, em vez de receber mais subsídio, mais informação, mais ensino, fazer com que ele volte para o começo e comece tudo do zero, como se ele não tivesse aprendido nada.